algo na Baía de Esperança. Hoje quero contar a vocês uma história que me arrepia só de lembrar. Li sobre isso em um fórum anos atrás, e até hoje me pergunto se aqueles jovens conseguem dormir sem reviver aquela noite. A história aconteceu na Austrália, em uma praia isolada na região de Esperance, conhecida por suas águas cristalinas e areias brancas. Um verdadeiro paraíso. Mas, como dizem, até os lugares mais bonitos podem esconder os horrores mais profundos. Era dezembro, e 4 amigos decidiram que precisavam de uma aventura para celebrar o início das férias. Ethan, um aspirante a biólogo marinho fascinado pela vida no oceano, sugeriu o destino: a isolada Lucky Bay. Annie, sua irmã mais nova, era o tipo que nunca recusava um desafio. Eles foram acompanhados por Jake, o brincalhão do grupo, e Olivia, uma fotógrafa apaixonada por capturar a beleza da natureza. Depois de horas dirigindo por estradas de terra, eles chegaram à praia. O cenário era de tirar o fôlego. Dunas douradas cercavam a baía, e o som do mar era tão hipnotizante que parecia que nada de mal poderia acontecer ali. O grupo montou um acampamento perto da linha das árvores, com Ethan garantindo que a maré não alcançaria o local. Na primeira noite, tudo foi perfeito. Eles riram ao redor da fogueira, com Jake contando piadas e Olivia capturando o brilho das estrelas. Mas na segunda noite, algo mudou. Tudo começou com um som vindo do oceano. Era baixo, quase um gemido, mas persistente. Deve ser uma baleia ou algum animal grande por perto, disse Ethan, tentando tranquilizar os outros. Mas o som era diferente, irregular, como se algo estivesse lutando para emergir das profundezas. Vocês já ouviram algo que simplesmente não fazia sentido? Que parecia vivo, mas errado? Pois foi exatamente isso que eles sentiram. E aí, o que vocês fariam? Voltariam para o carro ou ficariam para investigar? Jake, sempre curioso, decidiu caminhar até a beira da água. Vai ver, é só um tubarão encalhado, brincou. Ele estava a poucos metros da espuma das ondas, quando um silêncio inquietante tomou conta do lugar. Até o vento pareceu parar. Então, veio o cheiro. Um fedor pútrido, como carne apodrecida. Jake voltou correndo para o acampamento, pálido, sem dizer uma palavra. Logo, todos sentiram o cheiro, e Annie apontou para o horizonte. Algo emergia lentamente do mar. Primeiro parecia uma rocha coberta de algas, mas então se moveu. Era uma criatura que desafiava a compreensão. Alta como 2 homens, coberta de escamas que brilhavam à luz da lua, com tentáculos que se arrastavam pela areia, deixando rastros de gosma negra. Ethan pegou uma lanterna e apontou na direção dela. Quando a luz tocou a criatura, ela soltou um rugido que parecia vir de todos os lados. Os amigos correram em direção ao carro, mas a criatura era rápida, muito mais do que eles imaginavam. Imagine correr pela sua vida em uma praia deserta, com algo que você nem consegue descrever vindo atrás de você. Sentiria o pânico na garganta, não é? Pois foi isso que eles viveram naquela noite. Quando a criatura começou a avançar pela areia molhada da praia, o pânico tomou conta do grupo. Era como se cada instinto de sobrevivência gritasse em uníssono, comandando-os a correr. Mas havia algo ainda mais aterrorizante do que a visão da criatura. A maneira como ela se movia. Seus tentáculos, grossos como troncos de árvores, agarravam a areia com força, impulsionando seu corpo de escamas úmidas e viscosas em direção aos amigos. Jake foi o primeiro a reagir. Ele agarrou o braço de Annie e gritou: "Vem, corre!" Annie tropeçou, quase caindo, mas conseguiu se firmar ao sentir Ethan a puxando pelo outro braço. Olivia, com sua câmera ainda pendurada no pescoço, hesitou por um segundo, talvez na esperança de capturar algo mais da criatura, mas logo foi tomada pelo medo puro e visceral. O rugido da criatura, um som profundo e gutural, ecoou pelo ar, aumentando a sensação de desespero. O grupo correu na direção da floresta, suas botas afundando na areia fofa e dificultando os passos. O peso do momento parecia multiplicar o esforço necessário para avançar.
Atrás deles, o barulho da criatura avançando era inconfundível. Um misto de estalos, como madeira sendo quebrada, e um som de sucção, como se a areia estivesse sendo arrancada à força. Quando finalmente alcançaram a borda da floresta, Ethan notou algo estranho. A criatura havia parado. Ele olhou para trás, o peito subindo e descendo rapidamente enquanto recuperava o fôlego. Lá estava ela, imóvel, exatamente onde a areia seca começava. Suas escamas refletiam a luz da lua, e os tentáculos que antes se moviam com tanta ferocidade, agora estavam parados, como se hesitassem em avançar. Parece que ela não consegue passar da areia molhada, sussurrou Ethan, mais para si mesmo do que para os outros. Isso é bom ou ruim? Perguntou Olivia com a voz cheia de medo. Jake, ainda segurando firme o braço de Annie, deu um passo para trás, tentando ganhar distância do monstro. Não vamos esperar para descobrir. Pro carro, agora! A corrida até o carro foi tão frenética quanto a fuga inicial. No entanto, dessa vez, o alívio começava a se infiltrar em suas mentes. A criatura continuava parada, observando-os com olhos negros e brilhantes. Parecia mais curiosa do que furiosa agora, como se estivesse avaliando sua próxima jogada. Dentro do carro, o silêncio reinou enquanto Ethan girava a chave na ignição. O som do motor ligando foi como um alívio momentâneo. Ele pisou no acelerador e o veículo avançou pelas trilhas de areia em direção à estrada principal. Apenas quando já estavam longe da praia, Jake quebrou o silêncio. Alguém mais viu aquilo? Ou a gente tá maluco? Não tem como imaginar algo assim, respondeu Olivia. Eu filmei. Tenho algumas fotos também. Ethan, com as mãos ainda firmes no volante, balançou a cabeça. Se isso for real, o que mais está lá fora? Chegaram ao vilarejo mais próximo pouco antes do amanhecer. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas a exaustão começava a pesar. Eles relataram o que aconteceu às autoridades locais, mas as expressões céticas dos policiais deixavam claro que o relato não seria levado muito a sério. Mesmo assim, um pequeno grupo foi designado para investigar a praia. Quando o grupo retornou a Lucky Bay, na companhia dos oficiais, encontraram rastros profundos na areia que levavam diretamente ao mar. As marcas eram impressionantes, indicando algo de grande porte, mas nada, além disso, foi encontrado. Nem mesmo a câmera de Olivia conseguiu trazer clareza. As fotos que ela havia tirado da criatura estavam completamente embaçadas, como se a luz da lua tivesse refletido de forma estranha em suas escamas. Nos dias que se seguiram, cada um dos amigos lidou com a experiência de forma diferente. Ethan mergulhou nos estudos sobre criaturas marinhas, obcecado pela ideia de que o que viram tinha uma explicação científica. Annie evitava qualquer menção ao assunto, recusando-se a falar sobre o ocorrido. Jake, por outro lado, transformou a experiência em uma história para contar em festas, sempre dramatizando um pouco mais a cada vez. Olivia, no entanto, ficou marcada de forma mais profunda. As imagens embaçadas de sua câmera a perseguiam. Apesar de ninguém mais acreditar nela, ela sabia o que tinha visto e, em noites de insônia, revivia o som daquela coisa saindo do oceano. Então, meus amigos, pergunto a vocês, o que fariam se estivessem no lugar deles? Continuariam a viver como se nada tivesse acontecido ou dedicariam suas vidas a descobrir a verdade? Porque se essa história nos ensina algo, é que o mundo ainda guarda segredos além da nossa compreensão. E se até mesmo praias paradisíacas escondem monstros, quem pode dizer onde a próxima ameaça pode surgir?